Fala galera do canal Obscuro! No Histórias Obscuras de hoje eu vou falar para vocês sobre um menino que tem uma doença muito rara. E se você olhar, parece que ele tem galhos e raízes nas mãos e nos pés. Super estranho, né? Então, roda a vinheta! Obscuros, vocês andando por aí, conhecendo muitas pessoas, devem conhecer diversas doenças de mais variados sintomas que ela pode ter. Só que existem algumas doenças que elas são muito raras. E é sobre uma dessas doenças que eu vou falar hoje para vocês. Digamos que de 1 a 3 pessoas já teve essa doença no mundo, tem ou teve. Então poucas pessoas nem sabem da existência dela. Hoje eu vou falar sobre um rapaz de Bangladesh que no lugar de suas mãos e seus pés, a visão da causa da doença, olhando, parece que ela é raiz de árvore. Por causa disso, o rapaz que nós vamos falar hoje mais especificamente, ele tem o apelido de Homem-Árvore. O nome do jovem que tem essa doença que nós vamos falar é Abu Bajandar. Esse jovem tem 26 anos de idade, é muito jovem se você ver. E essa doença que ele tem é muito rara e ela é conhecida como epidermodisplasia verruciforme. Eu tô lendo aqui porque eu não ia conseguir falar de jeito nenhum esse nome. Mas o que ela é? Ela é basicamente umas verrugas que aparecem nas mãos e nos pés que precisa ser tratada de imediato. Não é verruga comum igual a gente conhece. Elas parece com uma casca que é muito semelhante a uma árvore, bem semelhante mesmo. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar a foto para vocês verem como a semelhança que ela tem com a árvore. E aí essas verrugas precisam ser tratadas assim imediatamente. De acordo com os especialistas, a epidermodisplasia verruciforme ela é uma doença genérica e incrivelmente incomum. Ela é caracterizada por uma infecção crônica pelo papiloma vírus humano ou HPV. E aí no caso do Abu, que eu jogo a primeira foto dele agora para vocês estão vendo? Ele começou a apresentar esse problema há mais ou menos uma década atrás. Só que essas verrugas só passaram a crescer descontroladamente nos últimos 4 anos. Nessa outra foto aí, ó, ele já está com a mão estendida. Você pode ver como tem essa aparência mesmo de raiz de árvore. E segundo o pessoal do The Guardian, o pobre rapaz ele não deu muita bola quando as verrugas começou a aparecer. Que na ocasião mesmo ele acreditou que fossem completamente inofensivas. Porque ela demorou muito para desenvolver, como eu disse, faz 10 anos que ele tem. Nos primeiros 6 anos ele ficou só sendo uma verruga comum, como essas que você vê. Mas agora ele possui lesões que medem de 5 a 7 centímetros que saem da sua mão, da sua pele, sem contar com outras tantas que ele possui espalhada pela perna. Então você vê que o negócio vai espalhando, é uma coisa bem difícil de se ver. O Abu, ele trabalhava como puxador de rickshaw. É aquele meio de transporte que é uma carroça, que no país asiático é comum, que tem 2 rodas. Aí leva as pessoas e vai uma pessoa puxando, como se fosse um cavalo aqui, o pessoal. E aí ele é puxador de rickshaw. E aí, de acordo com que a doença foi progredindo, ele foi perdendo a mobilidade do corpo, foi dificultando o serviço dele. O Abu, quando começou a nascer, ele até tentou cortar, ele mesmo, sem procurar ninguém. Só que no decorrer que ele começava a cortar, a dor era imensa, como se estivesse cortando um membro dele. Ele não suportava, então ele tinha que parar de imediato. Depois que o Abu ficou impossibilitado de trabalhar, ele foi aí então procurar um médico para
chegar numa solução do que poderia fazer com essa doença tão desconhecida, né? E uma equipe do maior hospital do público de Bangladesh, que é o DMCH, ofereceu um tratamento gratuito para ele. Então, brevemente, ele vai passar por além do tratamento, a cirurgia, e para ver se tem reversão nessa doença que ele tem. E inclusive eles estão tendo um cuidado, vão ter um cuidado extremo para que, se for cortar, seja lá o jeito que eles vão fazer para tentar recuperar, se não corta nenhum nervo dele e se não nada atrapalha a saúde do Abu. Então vai ser um time de especialista, vai assim passar por um teste mesmo, né? Porque para passar por uma doença que às vezes a pessoa nunca viu, por mais que ela trabalhe no hospital, nunca ter visto, então acaba sendo um teste. Você ter uma noção também da doença, você está olhando aí essa foto, os médicos estão estimando que essas lesões que cobrem as mãos e os pés do Bengali, ela pesa mais ou menos 5 kg. E até onde se sabe, existe apenas 3 casos, que é o que eu tinha dito antes. E outro caso também foi muito conhecido sobre essa mesma doença, foi em 2008, que ele era chamado de Dedé Kosvara, uma coisa assim. E ele ganhou bastante popularidade em 2008, ele era um camponês da Indonésia. O Dedé, que você já deve estar vendo na foto aí, ele passou por várias cirurgias para remover essas lesões. A primeira delas, os médicos retiraram cerca de 6 kg de material. O indonésio continuou fazendo tratamento, mas segundo uma notícia divulgada pelo portal Tribun Regional, ele faleceu no último sábado, no dia 30 de janeiro. E só para desencargo, segundo os médicos, ele não faleceu por causa da doença. Eles não falaram o motivo, mas falaram que não foi por causa da doença. Então, é uma doença desconhecida, até então, ao que se vê, não teve mortes por causa da doença, mas te incapacita de trabalhar, fazer as coisas, se movimentar, porque você não tem mais seus pés, assim, se ele fica totalmente deformado, como vocês viram na foto. Mãos também não tem, perde a mobilidade, então você fica incapacitado de fazer as coisas. São 3 casos, dificilmente você vai ver um por aí, mas se acontecer de você que está vendo esse vídeo começar a reparar coisas diferentes, procure seu médico, não que seja verruga, que seja isso, mas qualquer tipo de doença que seja algo que você nunca tenha visto, procure o médico mais próximo, faça uma consulta, tente ir no começo, quando ocorre alguma coisa do tipo, alguma doença, algo diferente no seu corpo, alguma anomalia que você nunca reparou, para evitar que isso se propague. Beleza, galera? Esse foi nossas fotos obscuras. Iremos trazer mais informação, se não for hoje, amanhã, assim que ela sai, eu trago para vocês, ok? Não deixa de curtir o nosso canal, compartilhar, se inscrever para ajudar o nosso trabalho, para a gente aumentar cada vez mais. E se você tiver uma história, algo que você queira compartilhar com o pessoal, deixa aqui, manda pra gente, mande por e-mail, tenta entrar em contato com a gente, que às vezes a gente pode contar aqui a sua história, beleza? Um grande abraço e até o próximo Histórias Obscuras.